Olá pessoal, aqui é o professor Smartness e hoje eu vou gravar uma aula aqui, pessoal, falando um pouquinho sobre a ocorrência que teve no Chile, né, da rejeição pela segunda vez de uma nova Constituição. E eu quero explicar isso aqui dentro de um contexto libertário, de ética libertária, né, de como que isso se estrutura para que a gente possa ter um entendimento, né, da realidade mais aprofundado. Pois bem, quando a gente olha assim, né, pessoal, esse assunto, que não vai chegar no Brasil, tá? Vai chegar muito pouco, não vão falar muito, porque não vai ter algazarra, né? Haja vista que a extrema-direita perdeu, então a coisa não vai ter o foco todo esperado. Mas o que acontece, pessoal, nessa situação é que o Chile tem uma Constituição, e vai continuar tendo, uma Constituição criada, né, na época do Pinochet, na época da ditadura militar, né, uma das ditaduras mais sanguinárias da América Latina. E essa ditadura permanece até os dias de hoje, diferentemente do Brasil, da Argentina, que já mudou, né? Lá eles permaneceram. E o que acontece é que, né, aqui tem uma imagem aqui de uma notícia do ano de 2020, né, em plena pandemia, quando eles, devido a protestos, né, sociais, em razão da existência dessa Constituição, foi feito um plebiscito para avaliar, então, se a população desejava criar uma nova Constituição. E aí, nesse plebiscito de 2020, olha, né, de 26 de outubro de 2020, olha só, meio da segunda onda da pandemia, né, do Covid, a gente teve aqui, acho que não tinha começado a segunda onda, né, pessoal? A segunda onda começou no final do ano, né? A gente tinha terminado a primeira onda e tava meio calmo essa época, né? Tinha dado uma acalmada. Depois veio lá a segunda cepa. Aí, pessoal, o que aconteceu? A população, 78% votaram, né, para que se trocasse a Constituição. Então, a população, em sua maioria, 78% da população, né, eleitora, e lá votação obrigatória, concordaram, tá, em trocar a Constituição lá da ditadura. Então, isso foi pacificado, foi certo e, né, começou então um movimento, que aí foi, então, o segundo passo foi eleger uma Assembleia Constituinte, né, com pessoas que se candidataram, né, e que participaram de uma eleição, concorreram a uma eleição para serem, né, membros da Assembleia Constituinte. Né? Então, não eram os políticos eleitos para o Congresso. Tá? Era a criação de uma Assembleia Constituinte com membros da sociedade para que estes membros, né, que não são os políticos tradicionais, esses membros da sociedade que foram votados especificamente para tanto, pudessem criar essa Constituição. Claro que um político tradicional poderia também concorrer, ok, mas são votações diferentes. Então não é o Congresso que cria a Constituição, tá? É, né, uma eleição, né, constituinte originário, né, para criar uma nova Constituição. É uma eleição feita com qualquer pessoa que queira se candidatar para tanto. E o que aconteceu nessa eleição foi que a maioria das pessoas que ganharam, elas eram de um perfil de esquerda, extrema esquerda. E esse perfil de esquerda, extrema esquerda, ele criou, né, um projeto de nova Constituição que estava muito atrelado às ideias, né, presentes, não só no campo progressista, né, mas também no campo da extrema esquerda. E o que aconteceu foi que aí, né, na hora que isso foi levado, foi criado o projeto, e na hora que ele foi para ser votado, né, 61%, quase 62% da população votou contra o projeto. Então, aquele modelo, aquela proposta de Constituição, né, que tinha feito um viés totalmente contrário ao que existia na Constituição, né, tinha seguido um caminho, né, totalmente diferente, né, ela foi rechaçada. Então, 61,87%
reprovaram e 38,13% aprovaram. Então, perdeu. E aí, o que aconteceu? Então, fizeram uma nova votação para escolher uma nova Assembleia Constituinte. Formar um novo grupo de pessoas para elaborar um novo projeto. E aí, né, gente, o que aconteceu nesse novo projeto foi que as pessoas de direita ou extrema direita é que predominaram e acabaram sendo eleitas, isso na maioria, para elaborar essa segunda proposta de Constituição. E eles elaboraram, e agora foi a votação, né, dessa segunda proposta. Uma proposta, então, totalmente contrária àquela que tinha sido rejeitada. E neste caso também, né, também ela foi rejeitada. Tá? E ela foi rejeitada por 55% dos votos. Então a gente teve aí, né, pessoal, tanto que o presidente, né, o Boric, o presidente do Chile, já disse que, olha, agora parou, não vamos mais tentar uma terceira vez, uma terceira rodada, né, chega, vamos ficar com a Constituição que está lá, mais à frente volta a se pensar nisso. Então acho que é muito interessante esse caso, tá, para a gente tentar ampliar, né, a nossa cognição sobre uma visão libertária do mundo, né, que não seja a versão anarco-vigarista, tá, gente? Se é para ser anarco-vigarista, é só jogar uns slogans aí, né, colocar, se vestir, pegar uma motosserra, se fazer de maluco, e aí, né, dizer que é libertário, não é isso, tá? Isso aí para mim é populismo barato e, né, e é o que, né, foi usado aí na Argentina na última eleição. O que eu quero mostrar aqui para vocês é que os extremos, tá? Então, a gente saiu de uma situação extrema, quer dizer, vou voltar ao primeiro slide aqui, existia uma Constituição da extrema-direita, né? Da ditadura extrema-direita que teve no Chile. Veio então os protestos, fizeram um plebiscito. A maior parte da população decidiu realmente tem que trocar a Constituição. Então a maior parte da população concorda com isso. Só que aí veio e formaram uma Constituição de extrema esquerda, né, com todas as ideias, né, radicais ali existentes, e foi rechaçada por 61,87% da população. E agora, né, o pêndulo de novo foi para o outro lado, veio uma proposta agora, uma nova Assembleia Constituinte originária, né, dominada pela direita e extrema-direita, e também foi rejeitada. Né. Esse quadro, tá, pessoal? Então ele deixa bem claro, né, que os radicalismos, tá? Tudo que é muito radical, né, tudo que é muito assim, uau, né, são coisas que tendem a não dar a correta, né, solução para algo. O radicalismo, gente, né, esse rompimento dos polos, né, os radicais estão nos polos, né, eles criam antagonismos, né, então quando você tem um polo, geralmente você acaba criando um outro. E nesses dois polos, né, de antagonismo, você cada vez mais acirra, né, as diferenças e você cria uma situação totalmente de rompimento. A ponto de, olha, não aprova aqui e não aprova ali. Né? Então a gente chegou nessa situação. Veja, mesmo 78% da população do Chile querendo uma nova Constituição, não foi possível que nas duas tentativas de Assembleia Constituinte se chegasse ao meio termo. Algo que atendesse aos anseios desses 78% da população que votaram sim por uma nova Constituição. Então eu queria chamar a atenção de vocês aqui para isso, pelo fato de que se a gente está nos extremos, né, em algum extremo, você não está compondo, né? E ao não compor algo, né, você não tem como construir, né, uma qualidade. Você não tem como construir algo que seja mais, né, plausível para a maior parte das pessoas. Essa é a grande verdade.
O desafio, e aí eu chamo a atenção das pessoas que têm esse interesse por entender o libertarianismo um segundo, né, um segundo escalão, né, um segundo grau de aprofundamento, e não nessa estética lixo que a gente está vendo por aí, né. Quantos e quantos aí que se dizem libertários, no fundo aí são todos uns vigaristas, aproveitadores, picaretas, só querem se aproveitar, só querem ganhar, né. Eu acho que quando a gente olha, tá, pessoal, é importante quando você olhar para alguém que se diga libertário, ver a conduta da pessoa, né? Tá, você é libertário, mas qual é a sua conduta em relação aos outros? O que você quer, né? E eu acho que por aí você consegue ter uma noção de que com quem você está falando, né? Então, assim, a mera estética do uso da palavra libertarianismo hoje está na moda, mas a gente tem que fazer a filtragem. E a filtragem requer que você olhe e fale, tá, mas espera aí, né? Você está dizendo libertário, mas quais são suas posturas? Como que é o negócio, né? O cara lá da Argentina se diz libertário e já falou que vai colocar, né, o exército na rua para não deixar as pessoas protestarem contra o governo dele. Aí já acabou, né, galera? Né? Então é o libertário que usa o Estado para oprimir as pessoas que não concordam com ele. Acabou. A máscara já caiu rápido. É rápido demais. É por isso, porque quando é estético, a coisa não dura. E ter esse refinamento, né, buscar esse aprofundamento é essencial para que você consiga cada vez mais se aprimorar também dentro dessa ideia. Né? Se você realmente quer, né, convivendo numa sociedade onde, né, a liberdade, onde valores, né, onde, né, virtudes estejam acima dos psicopatas, você precisa fazer o seu dever de casa. E é um grande desafio, né? Porque o grande inimigo da liberdade são os psicopatas. E os psicopatas, eles hoje pegaram o lema da liberdade para eles. E estão usando isso como uma forma de, né, dizer que o que eles fazem é melhor do que os outros, né? Mas a partir do momento que você quer jogar o exército em cima das pessoas, não é bem questão de liberdade que você está trabalhando. Então, esses detalhes, né, esse refinamento, que é coisa que se requer que você faça o seu trabalho de reflexão, né, criar uma consciência mais sofisticada, né, e que a gente entenda que não existe liberdade no radicalismo, né. Radicalismo ele não leva à liberdade, né, ele leva ao contrário, ele leva à opressão. Né? Porque quando você quer impor algo que é radical, né, você vai ter um outro polo que não concorda com você. E aí, para você impor as suas ideias radicais, você vai ter que oprimir o outro polo. Então, a lógica, quando você está entre radicais, é que um queira oprimir o outro. Então, não existe, né, quando você está no polo do radicalismo, libertarianismo. Isso não existe. É algo que precisa ser entendido. E você precisa reestruturar, né, se você quer realmente avançar nesse conhecimento. E eu estou na minha proposta aqui realmente de tentar fazer as pessoas, né, mesmo que não chegue a muitas pessoas, mas isso não é, né, o objetivo aqui, mas que a informação que chegue ou que ela fique, né, no inconsciente coletivo da rede, no sentido de que, olha, para realmente a gente construir liberdades qualificadas, como dizia Amartya Sen, o caminho é outro. Né? E não o caminho dos radicalismos, tá bom? Então a gente, pelo exemplo aqui do Chile, a gente tira bem essa questão, né? A maior parte da população querendo uma nova constituição, né? Foi pro lado da esquerda radical, não deu certo, foi pro lado da direita radical, não deu certo. Então não é isso, não é aqui o caminho, né? Então aqui não foram atendidas a grande parcela da população, né? Daqueles 78% não foram atendidos. Certo, pessoal? Então, sou o professor Martins e até o nosso próximo vídeo.